Mas antes eu vou saudar os que estão aqui, né? Porque começamos já com tanto entusiasmo que não saudei a todos. Temos aqui o Dr. Fábio Conelha, que está aqui sempre conosco, a Antônia Acarino Mucciolo. Se fala Mucciolo ou Mucciolo? Eu sempre falo Mucciolo, não, é você que, não, que é a nossa querida Toninha, né? O Francisco Tirola, doutor Francisco, nosso grande amigo, advogado aqui. O Caio Couto, né? Esse jovem ardoroso também. O João Monteiro de Barros Neto, né? Que é o nosso grande representante e o representante da família. Porque não podemos jamais esquecer, hoje, 29 anos, não esquecer do João Monteiro de Barros, filho, porque ele é neto. O pai dele é filho. Não, é o seu João, e ele está bem, de saúde, né? Tá, que Deus o abençoe e sempre proteja. Vocês deviam ver, vocês conheceram o João Monteiro Filho, né? Ele falava, né? Aquele empolgado, sempre empolgado, né? Então, nós nos lembramos, e o Dalcides, que está sempre aqui conosco, nos inspirando, nos conduzindo, e eu arrisco de vez em quando a cantar, não no microfone, mas com ele, né? Porque eu sou desafinado, eu reconheço, né? Luiz Antônio, está aí, Luiz Antônio, que é o representante também da família, o Luiz Antônio Monteiro de Barros, Monteiro de Barros, né? O Luiz Antônio também é ardoroso, né? Ele também, ele fala também com todo entusiasmo quando fala. Thaísa também está aí, a Thaísa veio. A Thaísa, também não colocaram aqui os nomes, tá? Pegue no pé deles, né? Do Marcos e do Guilherme, Tá aí. né? Do Marcos e do Guilherme. Tá vendo? Ainda bem que eu fui ler aqui, porque senão neca de pitibiriba, viu? Mas nós todos elevamos nossa prece a Deus. E o evangelho de hoje, nós vemos Jesus que está onde? No templo. E lá ele observava os fariseus, os doutores da lei, como é que eles oravam. E o evangelho nos diz que eles procuravam utilizar belas e belas palavras, não? Eles cingiam a testa com uma faixa. Nas túnicas tinham o quê? Vistosas, como chamaria? Não, franjas, vistosas franjas, né? No próprio, vamos dizer, manto que eles utilizavam. Tudo isso por quê, Toninha? Queriam chamar a atenção sobre eles. Assim era. Não era por piedade, não era por oração, não era por uma dedicação e um amor a Jesus, ao Pai, né? Porque Jesus não estava ali. Não, eles faziam para serem vistos. Veja, Dalcides, desde aquele tempo nós encontramos pessoas assim. Você brinca muito comigo, né? Mas nós vemos isso lá. Pois bem, e Jesus o que ele faz? Ele recomenda aos apóstolos que não procedessem daquela maneira, mas que fossem simples e discretos. Assim deveriam ser os apóstolos, assim deveriam ser os discípulos de Jesus. E quando orassem, Jesus tinha acabado de dizer, orassem em segredo, isto é, no quarto silencioso, ou seja, no íntimo do seu coração. Isso é orar. Coloque-se diante do Senhor, despojado de tudo, e contemple a Jesus. E deixa Jesus falar ao seu coração. Isso é oração. Você muitas vezes se cala. Eu fico conversando às vezes. Mas Jesus nos fala. São as moções espirituais. E isto nos revela. Os fariseus, os doutores da lei, viam as palavras de Jesus e pegavam partezinhas desta fala, e aí criticavam, e aí falavam isto e aquilo. Jesus, o que ele estava dizendo não era para pegar uma parte,
é para tocar a pessoa na sua totalidade, para que ele realmente se convertesse, fosse vida nova. E aí ele ensina o Pai Nosso. Um Deus não distante, não longínquo, mas um Deus que é um amigo, um Deus que é Pai, e Pai bondoso, amigo bondoso. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Deus. E na oração dizemos que venha o reino dele e seja santificado o vosso nome. Estamos santificando Deus? Não, São Cipriano diz. Nós estamos pedindo para que seja santificado em nós o nome de Deus. É isto. Santificado em nós. Portanto, como nós utilizamos por vezes também o nome de Deus, e sobretudo o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra ao nome de Jesus. Veja o respeito que deveríamos ter, o amor que devemos ter, e nessa oração silenciosa, ele nos fala, não com palavras, mas com moções espirituais. E nós somos convocados a ter uma vida assim como a vida de Jesus. E quem diz isto? Santo Antônio. Sejamos, diz ele, santos, simples, íntegros, como Jesus. E olhem para essa relíquia. Olhem para essa relíquia, o próprio Santo Antônio no meio de nós. Abençoando, sim, derramando graças, intercedendo por nós e dizendo para que sejamos santos, simples, isto é, interiormente livres, entregues à vontade do Pai, no cumprimento das suas palavras. Isso é ser simples, interiormente livres, entregues ao Pai, no cumprimento de sua palavra. Para que sejamos íntegros, unidos a Jesus, não só quando estamos celebrando, não só aqui, mas íntegro significa em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso que é íntegro. Aqui, ali e acolá. Estamos unidos a Ele. E assim era Santo Antônio. E Santo Antônio aí estava para quê? Qual a função? Abençoar. Abençoar. Não havia outra. Eu também fui chamado a atenção, porque eu não sabia o que fazer, viu, Neto? Um dia desses, falei, Padre Santa de Dia, o que coisa faz? O que eu faço? E eu então falei, mama. E aí essas moções interiores, né, não é voz, embora de vez em quando eu mesmo fale. Né? Me disse, faça a sua parte. Eu não sabia. Dom José, domingo passado, marcou só a missa, fiquei a missa no santuário, depois disse que não tinha mais, porque eu já tinha celebrado a missa anteriormente, lá na Santo Antônio da Vila Miranda. Já tinha celebrado. Eu falei, Madre Santa, o que eu faço? E aí eu olhei no santuário e vi aquela multidão. Faça a sua parte. Falei, vou abençoar a bênção individual, que é diferente, a bênção individual de Santo Antônio. O que eu vi? Os funcionários da Globo, todos foram os primeiros da Globo, vieram para pedir essa bênção. Mai Libergot. E não só vieram os ministros, vieram esses ali, os cantores. Quando eu fui descer, o padre disse, pois é, depois vamos ao hospital. Quando ele viu aquela multidão, eu descer para cumprimentar, para dar a benção a cada um, centenas de pessoas. Você sabe que eu fui e dei. E aí eu percebi nitidamente, essa era a minha missão. Missão de sacerdote, missão de bispo, abençoar, assim como ele, renovar a vida. Pessoas se renovavam. Pessoas choravam, pessoas pediam. Eu falei, não, estou descobrindo. Não eu, Deus me revela.
Não estou fazendo isso, para aquilo, dizendo, não. Deus me revelou. E por isso, onde eu vou hoje, pessoas me procuram para pedir isto. Esta é a minha missão, esta é a minha vocação, e para isto eu fui ordenado bispo. Veja o Dalcides. Bonito isso. Bonito, né? Você não acha? Eu acho. Quer dizer, é abençoar, é fazer com que a pessoa se sinta livre. Quantos estão amarrados a tantas e tantas coisas? E a gente diz, a bênção particular é esta. Primeiro, eis a cruz do Senhor, porque quem realiza não é o padre, não é o bispo, é Jesus. Eis a cruz do Senhor. Afastem-se de vós todos os males, é a bênção particular, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. E aí eu bato na testa e digo, Santo Antônio, rogai pelo Dalcides. É isto, tão simples, e rápido, não é complicado. E aí eu abençoei toda aquela gente e continuo abençoando. E falo isso de coração, viu, Dalcides? Falo isso de coração. Bonito isso. E ontem, ainda na missa de 7º dia que eu fui celebrar, o padre, que é lá de Piracicaba, disse, Dom Fernando, aí todo mundo pediu a benção, mas aí até que é natural. Ali o pessoal, aí ele falou, quero levar essa benção para ela. Falei, posso dar? Eu falei, uai, você é padre, por que não pode dar? Por isso, roguemos isto e digamos, Santo Antônio, Santo Antônio, Rogai por nós. pela Rede Vida. Santo Antônio, Rogai pela Rede Vida. É isto, é lá o João Monteiro de Barros Filho, que seja abençoado, graças e bênçãos, por intermédio de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. É Amém. isso.